o presidente Lula, a gente falou aqui, o presidente Lula está ali atacando os juros altos e tal, e o ponto não é batendo no presidente do Banco Central que você combate a inflação, né? Como é que veio essa inflação? Esse número veio acima do esperado, veio abaixo do esperado? Você está otimista, está pessimista? Conta pra gente. Todo mundo acha, Tatiana, que o mercado é assim, são aqueles homens poderosos e tal. Olha o mercado aí, olha como o mercado é bonitinho, toda doce, toda delicada, toda linda. É o mercado, ela é o mercado. Vamos lá, Tatiana, conta pra gente. O número do IPCA ele veio em linha com as expectativas, ligeiramente abaixo, mas em linha, né? Veio 0,53 de variação da inflação, um pouquinho abaixo do que tinha sido janeiro, do que foi janeiro do ano passado, que foi 0,54, e veio com uma abertura um pouco melhor, né? Finalmente a gente viu deflação de vestuário, por exemplo, roupa, passou o ano passado inteiro registrando inflação mensal de 1%, todo mês 1%, ou um pouco mais do que 1%. Aí finalmente deflação em roupas, você tem aí alguns sinais, mas muito pequenininhos, de que a inflação ela tem uma tendência de queda, né? O que a gente diz é que o que a gente espera é que a inflação ela vai cair, ela vai continuar caindo, mas ela vai cair lentamente, né? Por quê? Porque ainda tem muita inércia na economia, ainda tem uma pressão de custos ainda acontecendo, por exemplo, serviços, né? Serviços continua registrando inflação muito próxima de 8%. Né? Então isso é muito alto, né? Para você ter uma ideia, lá nos idos de 2012 a 2015, a inflação de serviços consistentemente ficou ali nos 9%, e aquilo era o grande motivo da inflação. A gente viu ali de 2012 a 2016 a inflação sempre na casa dos 6%. Né? Aí chega em 2015, ela vai lá para os 10%, quase 11%. Né? Então, a inflação de serviços é uma inflação, na realidade, é a inflação que o Banco Central pode atuar com política monetária. Né? Então, apesar do número ter sido melhor na margem e mostrando aí alguns indícios de que a inflação ela mantém aí a tendência de queda, o que realmente, né, a parte que realmente o Banco Central tem uma atuação, pode ter uma atuação maior e que ele tem que controlar, que é a inflação de serviços, ainda está muito resistente. Né? Então, esse o raio-x da inflação. Né? Tem lá, né, a dose de melhora, mas tem a parte de serviços, a inflação de serviços, que justifica a mensagem do Banco Central, a estratégia do Banco Central de que ele tem que manter esses juros altos por mais um tempo, até que realmente você quebre essa crista da inércia e a gente esteja num caminho garantido de inflação, convergindo para as metas de 3 e pouco. Então é o seguinte, o Banco Central certamente ele tem ali o seu próprio acompanhamento de inflação, sua planilha, está ali olhando. Quer dizer, quando na ata ele diz que provavelmente você não vai ter um afrouxamento monetário até o final do ano, que esses juros vão continuar ali, é porque ele já estava vendo essa resiliência da inflação de serviços, é isso? Ele não falou que ele não vai cortar juros, que ele vai manter juros ao longo do ano inteiro. O que foi, ele, além do cenário base dele, que ele usa as projeções de Selic do Focus, né, as expectativas dos analistas de mercado que né, que projetam queda de juros no final do ano, ele rodou um cenário alternativo. E nesse cenário alternativo, ele mantém taxa de juros no horizonte inteiro de projeção, não tem corte. E aí a inflação, que é no horizonte relevante dele, que é ali em 2024, segundo e terceiro trimestre, ficou 2,8%, que é abaixo, inclusive, da meta para 2024, que é 3%. Então ele deu uma indicação, olha, se corta juros no final do ano, você tem a inflação que é no horizonte relevante, que é acima da meta e fica em 3,6% de acordo com a projeção do Banco Central. Se você mantém juros, né, esses 3,75% o tempo inteiro, né, a projeção fica abaixo da meta em 2,8%. Então é algo ali
hoje, naquele momento que ele rodou o modelo, a inflação estaria, a taxa de juros, né, indicada estaria entre um corte mínimo, né, algum corte, mas um corte mínimo. Mas isso naquele momento, é isso que é importante colocar, né? As projeções e a economia dinâmica, né? Então, não existe o gozado, né? O mercado e as pessoas em geral, elas querem números mágicos, né? Então, câmbio de equilíbrio, taxa de juros de equilíbrio, né? Tudo de equilíbrio. Só que o equilíbrio muda, né? Conforme as condições do momento. Então, muito provavelmente, hoje, depois desse PCA mostrando alguns números melhores, você tem aí uma indicação um pouco diferente, minimamente diferente do que ele tinha ali quando ele rodou o modelo na terça-feira, né? E daqui até a próxima reunião, que é em março, você vai ter outras evoluções do cenário. Por exemplo, hoje, além do IPCA, saíram os dados do comércio varejista de dezembro, né? E o varejo restrito veio com uma queda de mais de 2% na variação mensal. Né? O restrito o que mais pesa ali é supermercados, hipermercados e tal. Então, quer dizer, mostrando aí uma demanda já desaquecendo. O ampliado, que inclui automóveis e construção civil, veio com alta, mas uma alta de 0,4, né? Então, a parte de comércios tem mostrado, né, já há algum tempo, a atividade desaquecendo, né? Então, daqui até a próxima reunião, você tem aí vários dados que vão compor um outro cenário, e se continuar desse jeito, mostrando desaquecimento da economia, mesmo que na margem, e uma inflação que mostra aqui e acolá algum dado de inflação para baixo, isso favorece, né, a possibilidade de corte de juros ainda no horizonte desse ano, né? Então, quer dizer, é isso que o Banco Central está falando. Ele está falando assim, olha, hoje eu vejo que tem uma possibilidade de corte de juros, mas é muito lá na frente. A gente vai ter que ficar com esses juros altos por bastante tempo, né? Né, se os dados continuarem comprovando a desaceleração que o Banco Central escreveu na ata, que ele espera da economia, você pode reforçar esse cenário de queda de juros mais lá na frente, ou até trazer um pouco mais para perto, mas com certeza hoje o cenário que o Banco Central vê ainda são de mais alguns meses, mais vários meses de juro mantido nesses 3,75 para realmente trazer essa inflação para baixo e ancorar as expectativas, né, que a despeito de tudo elas continuam subindo. Ia falar exatamente sobre isso, quer dizer, isso pode mudar. Eu vi algumas análises que dizem que esse juro pode chegar a 15%, por exemplo, se o CME mudar a meta de inflação, como se chegou a cogitar, o presidente Lula, se não me engano, chegou a falar, começou a sair vazaram algumas notícias de que poderia se mexer na meta de inflação, colocar a meta de inflação maior para então tentar ver se acomoda juros menores, enfim, para a inflação ficar dentro da meta. Você ampliaria a meta para a inflação ficar dentro da meta. E que isso poderia ter um efeito contrário, poderia fazer com que os juros fossem ainda mais altos. Você concorda? Concordo. Mudança de regra, né? A meta de inflação, né? Essa forma de conduzir política monetária mirando a inflação, ela é baseada na confiança, né? Na credibilidade, né? Então a ideia, né, quando se teve a ideia de vamos fazer política monetária com meta de inflação, a ideia inicial, a ideia principal é o Banco Central se compromete primeiramente, né, antes de tudo, antes de formação de preço, antes de começar o jogo no ano, né, ele se compromete com uma taxa de inflação. Então ele fala para a sociedade, olha, com política monetária, eu vou perseguir uma inflação X, né, num determinado patamar, né, e ao se comprometer e a sociedade
confiar nesse comprometimento, ele faz política monetária, né? E ele consegue ter um custo menor para a atividade econômica, porque a inflação depende da atividade econômica, né? Então, para você trazer uma inflação que está muito alta para baixo, você tem que enfraquecer a atividade econômica. Mas, se todo mundo acredita que o Banco Central vai conseguir chegar naquela inflação, né, o que está por trás é o quanto o Banco Central tem que fazer de política monetária é menor do que se ele não tivesse essa credibilidade, essa confiança, esse voto de confiança da sociedade, né? Então, a ideia toda de meta de inflação é para justamente minimizar o custo da economia, o quanto que você tem que trazer essa economia para baixo num caso que a inflação está acima da meta. Aí a ideia de mudança de meta, ela fere o princípio básico, que é do Banco Central conseguiu uma credibilidade se comprometendo com uma meta X. Aí no meio do jogo você fala assim, olha, a meta X não é mais X, é Y, esse Y é maior que X, né? Então, trazendo para hoje, né? A meta desse ano é 3,25 e na metade, no meio do jogo, o Banco Central anuncia, né, o Conselho Monetário Nacional anuncia que a meta não é mais 3,25, ela é 3,5, ela é 4. Né? Então você feriu a credibilidade. Aí o agente olha e fala assim, o que me garante que daqui a pouco ele não muda essa meta de novo? Por que eu vou ficar controlando aqui o que eu coloco, como é que eu precifico o produto que eu produzo, se, pensando num Banco Central que vai fazer política monetária para trazer essa meta para 3,5, sendo que ele não vai fazer isso, ele vai deixar a inflação andar um pouco mais e trazer a inflação para 4. Ou qualquer outra coisa, né? E isso coloca risco, né? Aí os agentes começam a se proteger e começam a precificar seus produtos mais alto, porque afinal de contas o Banco Central não vai perseguir uma inflação tão baixa, o mercado começa a colocar prêmio de inflação na curva de juros, né? E aí o juros sobe, os juros não caem com o aumento da inflação, da meta da inflação. A ideia de aumentar a meta, porque isso dá espaço para o Banco Central poder cortar mais juros e trazer os juros para baixo, é mentirosa. Porque a partir do momento que você muda a regra do jogo, todo mundo fica com o pé atrás e aumenta o risco para todo mundo vê com maior risco a situação, e o que acontece de fato é que o juros sobe, os juros não caem. As pessoas começam a colocar preço maior nos seus produtos, nisso a inflação sobe, né? O mercado começa a ver com mais risco a inflação, porque justamente a inflação subiu, e aí o Banco Central tem que fazer mais juros para conter essa inflação a mais que foi gerada pelo deslocamento da meta para cima. E você acaba com mais juros no final das contas, não com menos juros. Edu, eu vou chamar o nosso produtor aqui, porque tem comentários e tem perguntas para a Tatiana aqui da nossa audiência. Aqui o Eduardo Castro comentou aqui. Vai. Agora tá. Não, agora tá com som. Tá. O Giba me silenciou aqui nos bastidores. O Eduardo Castro comentou aqui. A despeito de ser bom ou ruim, quem define a meta? O executivo, o parlamento ou o Banco Central como autarquia tem todo esse poder? Não, o Banco Central não tem todo esse poder. O Banco Central, ele executa, né? Quem define a meta é o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Então, o Banco Central tem voto, mas ele é 1/3 desse board, né, desse conselho, né? 2/3 são compostos pelos ministros do executivo. Então a gente pode dizer que a meta é definida pelo executivo, e quem executa a meta via política monetária, via taxa de juros, é o Banco Central. O Banco Central, ele só entra como o executor, né? Ele é o trabalhador que vai fazer os meios para que a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional seja alcançada no final do ano. Aliás, esse é um ponto, inclusive, que diz que o Banco Central tem autonomia, mas não é independente, porque ele não tem a independência de fixar a meta, né?
Então, a independência é no sentido de o caminho que ele vai traçar para conseguir alcançar essa meta, ele define. Essa que é a independência, né? Quando se fala a lei de independência do Banco Central, é isso, né? É ele definir, né, como é que ele vai fazer a rotina dele e qual vai ser a estratégia dele para alcançar a inflação, para fazer com que a inflação fique na meta. E a outra independência é que os componentes, né, as pessoas que participam do Copom, do Conselho de Política Monetária dentro do BC, os diretores e o presidente, né, do Banco Central, eles têm mandatos de 4 anos que são descasados da eleição de presidente e a eleição do legislativo, né? Então, assim, um novo presidente toma posse, como é o caso agora, e ele já tem a diretoria do Banco Central, né, de quem define taxa de juros, toda composta. E ele não pode mudar nome simplesmente por decisão política. Os componentes, né, as pessoas que participam do Copom, desse Conselho de Política Monetária Nacional, eles